Bom, pessoal, muito boa tarde. Estamos iniciando o nosso webinar de dezembro do Sartori Talks. Provavelmente a última edição do ano de 2022. Esse é um procedimento mensal que o escritório promove a fim de debater temas atuais, explorar um pouco as novas questões, ou mesmo as questões mais antigas, que apresentam novas visões, novas oportunidades. E sempre nós estamos trazendo convidados especiais, que nós vamos estar apresentando daqui a pouquinho para vocês. Vamos dar mais 2, 3 minutinhos, aí eu faço a apresentação formal do Dr. Guilherme, da doutora Aline, e aí a gente adentra o tema, tá bom? Então, eu peço um pouquinho só de paciência, e a gente já inicia o nosso debate. Bom, pessoal, acho que já estamos aqui com um número de participantes. Já esperamos 4 minutinhos, acho que a gente pode começar o nosso bate-papo. Então, primeiramente, é uma alegria estar recebendo aqui o Dr. Guilherme e a doutora Aline para debater um tema ultra atual, né? Que é a lei que institui o programa Emprega Mais Mulher e a nova concepção da CIPA. Então, vou fazer uma breve apresentação dos debatedores, né? Dr. Guilherme Alves de Melo Franca, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, é especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. É professor universitário, autor de Direito do Trabalho, com dezenas de artigos publicados no Brasil e no exterior, possui 3 livros editados, Aspectos Trabalhistas no Código Civil Brasileiro, pela IOB, Direito Processual do Trabalho, também pela IOB, Comentários à Reforma Trabalhista, publicada pela Direito Material Processual, YouTube. Depois o doutor explica um pouco melhor. Doutora Aline Carvalho Cordeiro Pulga, advogada, atua na área do direito do trabalho e também em projetos de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tem uma experiência longa, já 13 anos na advocacia contenciosa e preventiva, com bastante conhecimento dos riscos e demandas trabalhistas. É graduada em Direito pelo Centro Universitário Padre Anchieta, com pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Civil e Processo Civil, pela Exanc, Campinas, pós-graduação em Direito Digital, Compliance e LGPD pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Eu estou no lugar do Dr. Lucas, que não pôde comparecer. Me chamo Marcelo Sartori, sou um dos
fundadores do escritório. Minha origem também é trabalhista, depois evoluí para a área do direito empresarial. Bom, como dito na introdução, hoje nós vamos estar tratando de um tema bastante atual, que é a promulgação da Lei 14.457, de 2002, publicada agora recentemente, e que objetiva criar incentivos para melhor empregabilidade, maleabilidade da mulher, das questões de maternidade, paternidade, e dentro desse contexto está inserido também a questão da proteção da mulher contra agressões. Dentre as agressões, a questão do assédio sexual, que é um problema antigo e recorrente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, dessa vez, o legislador desejou criar um mecanismo de denúncia, apuração e responsabilização. Bom, eu gostaria, então, de passar a palavra à doutora Aline, para que ela pudesse expor as suas convicções, as suas impressões a respeito dessa nova legislação. Boa tarde a todos. De fato, a lei veio agora em setembro desse ano. O objetivo dela é tratar desse programa Emprega Mais Mulheres, que busca flexibilizar a inserção e manutenção de mulheres no mercado de trabalho, porém, a lei trouxe alteração ao artigo 163 da CLT, que é o artigo que fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E é uma mudança muito importante, que é importante que as empresas compreendam os reflexos práticos dessa mudança, porque ela trouxe uma nova concepção da CIPA, inclusive que mudou de nome, que é o que nós iremos tratar hoje. Então, chamamos atenção para esse tema, que de fato é muito relevante. E o professor Guilherme, eu passo a palavra para que ele possa discorrer um pouco sobre a mudança que a lei que tratou do programa Emprega Mais Mulheres trouxe à CIPA. O que é essa nova concepção da CIPA, professor Guilherme? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Antes de entrar no tema propriamente dito, Aline, eu gostaria de passar uma pincelada rápida, porque não sei o quanto é eclética o pessoal que está nos ouvindo, e precisávamos a gente estabelecer o que seria uma comissão interna de prevenção em acidentes, o antigo nome, para depois a gente chegar na nova nomenclatura. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é muito mais antiga do que a gente pensa. Ela já existia anteriormente até a própria consolidação das leis do trabalho, e ela foi incentivada pelo excesso de acidentes que existiam na época, inclusive com incêndios que vitimaram dezenas de trabalhadores. E, então, os estudiosos da medicina de segurança do trabalho resolveram criar um mecanismo para que esses rigores do meio ambiente de trabalho fossem minimizados ou até mesmo impedidos de acontecer, evitando assim os acidentes do trabalho e as próprias doenças advindas dos métodos de trabalho que eram utilizados. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela está prevista na norma regulamentar número 5 da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, e veio ao corpus seletista através dos artigos 163 até o 165. A norma regulamentar número 5, ela tem um quadro que estabelece em quais situações e com relação à quantidade de empregados que a empresa terá a obrigação de manter e de estabelecer a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dentro do seu empreendimento empresarial. Portanto,
é obrigatório as empresas, dentro daquele quadro, que estabeleçam nos seus empreendimentos empresariais a presença da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, como é a nova nomenclatura. Esse quadro diz o seguinte, que até 19 empregados, quer dizer, a empresa que tem até 19 empregados não está obrigada a criar nem a manter a CIPA. De 20 a 50 empregados, dependerá do grau de risco das atividades profissionais desempenhadas pelos empregados aos seus empregadores. Se for de risco de graus 3 e 4, de 20 a 50 empregados, também é obrigado o estabelecimento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. De 51 a 80, os riscos serão os riscos 2, 3 e 4. Portanto, as empresas que se enquadrarem nos riscos 1, 2, 3 e 4, que tenham de 20 a 50 empregados, também vão ter que manter a CIPA ativa. De 51 a 80, os riscos também são de 2, 3 e 4. Acima de 80, a CIPA é obrigatória, mesmo que não haja o risco estabelecido em qualquer dos graus. Portanto, as empresas, dentro destas situações do quadro 1 da norma regulamentadora 5, estarão obrigadas a manter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. A Lei 14.457, de 21 de setembro de 2022, portanto, veio a lume há pouco tempo, ela estabeleceu uma situação em que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes passará também a ter sob sua guarda a prevenção do assédio, seja ele de qualquer natureza, sexual ou assédio moral, ou qualquer outro tipo de assédio que venha a se materializar dentro do meio ambiente de trabalho. A questão basilar que nós entendemos é que o assédio ele não é só dirigido, embora a lei fale do programa Emprega Mais Mulheres, a nosso ver, o assédio ele se dirige a qualquer tipo de trabalhador. É claro que a proteção maior que a lei pretendeu é com relação às mulheres, mas o assédio, de forma geral, tanto sexual quanto o assédio moral, ele pode ser dirigido a qualquer empregado, seja ele de qualquer sexo que se apresente. Portanto, não é crível que a lei vá vir a defender apenas e tão somente as mulheres. O que motivou o legislador a fazer esse tipo de consideração dentro de uma nova lei para estabelecer a proteção dos empregados contra os assédios? Pois justamente para nós que militamos nos corredores da Justiça do Trabalho em todos os níveis, a quantidade enorme de procedimentos judiciais que vieram à lume, todos eles pleiteando justamente indenizações por parte das empresas, justamente por haver no meio ambiente de trabalho em que elas se desenvolvem suas atividades empresariais, quantidade substancial de assédio com relação aos trabalhadores. Para que isso seja, eu acredito que evitado é quase impossível, porque sempre vai haver uma motivação ou outra de determinados indivíduos com relação aos trabalhadores, seja pelo menos minimizado, é que o texto de lei veio trazer
uma série de importantes definições a respeito do que sejam as novas funções das comissões internas de prevenção e acidente. Portanto, a partir do texto da lei, começamos a entender que as comissões internas de prevenção e acidente passam a ser denominadas doravante de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. O que a nova lei trouxe em relação às obrigações empresariais a respeito desta nova mentalidade de se ter um controle sobre este tipo de atividade dentro do meio ambiente de trabalho? A lei determinou que os empregadores deverão tomar uma série de providências para justamente auxiliar a nova função da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, e para que, no conjunto dos temas, a gente tenha uma efetiva, massiva situação de controle deste assédio. Uma das primeiras atividades que salta aos nossos olhos é com relação justamente à criação de um canal de denúncias anônimas. Embora sempre que há uma situação de fazer-se uma denúncia, e mesmo no sentido de ser anônima, o que acontece? A gente sempre tem um pé sempre atrás, porque a denúncia anônima já nos traz alguma mancha nesse tipo de denúncia, porque pode-se, por não gostar de um funcionário, por ter alguma divergência de mentalidade com ele, a gente denunciá-lo a respeito de uma certa atividade que, na verdade, pode não ter acontecido. Eu ainda sou partidário de que esse tipo de situação criada, embora a gente entenda que ela seja justificável, porque muitas das vezes o empregado, se não for revestido da capa da anonimidade, ele perde muito a vontade de denunciar com medo de represálias, tanto pela parte de quem está produzindo o assédio, quanto pelo próprio empregador, por saber que aquele indivíduo veio denunciar colegas de trabalho e que, portanto, ele teria em si uma pecha de que ele não seria uma pessoa bastante respeitável em todos os sentidos. Por isso, a normalidade, sendo anônimo, poderia ser sentido. Só que acontece que a Constituição da República Federativa do Brasil, ela diz que é vedado o anonimato quando você faz qualquer tipo de denúncia. Portanto, eu acho que esse texto, esta imposição da nova lei, ela pode ser objeto de alguma questão junto ao Supremo Tribunal Federal por justamente inconstitucionalidade, por agredir a esse texto do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas, como eu mesmo disse, mais ou menos justificável que seja anônima a denúncia. Outra questão é que, para evitar-se os momentos acidentários em geral, dentro do ambiente de trabalho, as empresas serão obrigadas a distribuir pelo meio ambiente de trabalho panfletos, cartazes, outdoors, no sentido de motivar aos trabalhadores a que não façam não tomem esse tipo de atitude, respeitem as normas de segurança e medicina do trabalho,
que eles possam ter no meio ambiente de trabalho a conduta profissional que se espera, de um modo geral, dos trabalhadores, justamente no sentido de que, se todos cumprirem as suas obrigações da maneira correta e precisa, dificilmente haverá o assédio moral ou assédio sexual dentro dos meios ambientes, porque lá estarão pessoas imbuídas em participar das suas atividades profissionais, e somente isso é o que pode ser feito pelas empresas e que a lei agora passa a impor. Então, é o que nós gostaríamos de dizer também aos departamentos pessoais, ou mesmo aos empresários em geral que estão aqui nos ouvindo, é que o texto da lei é obrigatório. Todas as empresas têm que cumprir. Embora haja, com relação à CIPA, aquela movimentação de situações em que ela não seria necessária, que nós apresentamos aqui a respeito do quadro da NR5, no nosso entendimento, esta lei ela deveria ser aplicada a todo tipo empresarial, porque o assédio moral, o assédio sexual, ele não está limitado apenas às pessoas, às empresas de grande porte, às empresas de médio porte. Ele está caçando em todos os ambientes empresariais, sejam qual for o número de empregados adstritos àquele empreendimento empresarial. A gente tem notícias, inclusive, de quanto menor o número de empregados, mais o assédio acontece, porque há uma proximidade maior do empregado com a direção da empresa, e os níveis de hierarquia sempre são motivadores, embora não seja de maneira assim aconselhável que isso aconteça, mas geralmente acontece. Quanto maior o número o grau de intimidade, de proximidade do trabalhador com os órgãos de direção, mais é possível que aconteça os tipos de assédio. Com relação a outras atividades, gostaríamos também de informar que as empresas estarão obrigadas a colocar nos meios ambientes de trabalho informações a respeito da periculosidade, da insalubridade dos meios ambientes de trabalho, dos riscos daquela atividade que está sendo desenvolvida pelos empregados, e isso em cada setor, porque nós entendemos que nos meios de produção diversas são as atividades desenvolvidas e diversos são os riscos dos acidentes do trabalho acontecerem dentro do meio ambiente em que os empregados desenvolvem suas atividades. E junto a eles, os aspectos do assédio moral, do sexual e outros tipos de assédio que podem acontecer. Aline, qual é a sua opinião a respeito disso? Dando sequência aqui nas colocações do professor Guilherme, para que fique claro para as pessoas que nos ouvem ou que vão assistir essa live gravada, que trabalham em RH, em departamentos jurídicos. Então, assim, o que a lei trouxe de uma forma bem objetiva. A empresa que tem CIPA está obrigada a seguir essa lei. Se a sua empresa tem a CIPA constituída, o novo regramento obriga que no seu regulamento interno você tenha normas a respeito da prevenção do assédio, com regras de conduta que impeçam a questão do assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho. Ou seja, há aí uma missão da revisão dos regimentos internos das empresas para que se incluam essas regras. Então, essa é a primeira medida que é imposta às empresas. Depois, seguindo com essas obrigações práticas, que assim, as empresas já precisam tomar providências com relação a isso, nós temos a questão da fixação de procedimentos de denúncia. Então,
A partir do ano que vem, esse prazo que a lei estabeleceu é um prazo que já está em andamento. Então, nós temos que, a partir do dia 21 de março de 2023, se houver uma fiscalização na empresa por órgãos do Ministério do Trabalho, já vai buscar se no regramento interno dessa empresa tem normas que prevejam as condutas, as regras de conduta para evitar esse tipo de assédio ou qualquer outro tipo de violência. E ainda assim, se há um canal de denúncia que garanta essa denúncia anônima, com todo o procedimento para punição dessa investigação, então assim, a empresa tem esse ônus a partir de agora, com o regramento da lei. Ainda não houve a alteração da NR número 5, mas a lei já está com o prazo vigente. Então, as fiscalizações no próximo ano já irão observar esses requisitos trazidos na alteração do artigo 163 da CLT. Outro ponto que eu destaco é a questão que a lei impôs, que isso deve ser uma pauta frequente. Então, nas reuniões da CIPA, o assunto do assédio sexual, das formas de prevenção ao assédio, as formas de violência no ambiente de trabalho, tem que ser pauta frequente. Aquela questão que se tinha de a cada 2 anos falar sobre esse assunto, não, hoje a exigência da lei de um tempo mínimo para tratar desse assunto dentro da empresa é de no mínimo 12 meses, além do que a lei traz a obrigação de que isso seja pauta frequente na CIPA. Então, numa fiscalização, o órgão vai verificar se a CIPA tem tratado desse assunto. E um detalhe muito importante que a lei trouxe, que eu achei até bem interessante dentro dessa nova linguagem de comunicação que todos os órgãos do judiciário têm buscado, e a lei acabou trazendo isso, é a questão de que essa comunicação, esse novo regramento de conduta, essa forma como essa comunicação vai ser feita aos empregados, seja por treinamentos. Então, porque assim, é uma obrigação imposta à CIPA, mas que a empresa vai ter que fornecer esse treinamento, a empresa que vai gerir essa CIPA e vai trazer esse treinamento aos empregados e alterar o seu regramento. A lei ainda colocou um detalhe muito importante, de que a forma como essa comunicação vai ser feita precisa ser clara, de uma forma que qualquer que seja o nível de instrução desse empregado, ele consiga compreender. Então, o RH, os departamentos jurídicos têm um desafio de criar um treinamento, de criar informações em relação a isso, com a prevenção, com o objetivo dessa prevenção do assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho, e ainda com um informativo claro, objetivo, em que todos os trabalhadores tenham acesso e consigam assimilar essa comunicação que foi proposta pela lei. E com relação ao tempo para se fazer tudo isso, eu tenho que, assim, alertá-los que nós temos o prazo de 180 dias, que iniciou no dia 22 de setembro, com a publicação da lei nesse ano, e esse prazo termina agora, no dia 21 de março, já iniciamos o prazo em que a fiscalização já vai poder exigir esse tipo de regramento, esse tipo de conduta com relação às empresas. Então, nós temos um prazo curto, um desafio para as empresas se adequarem, reverem os seus regulamentos internos, rever a forma como que isso vai ser tratado na CIPA, a forma como a informação vai ser transmitida aos empregados com a clareza que a lei exigiu. Então, essas são as minhas considerações, para que, assim, entendo que, de fato, tem já um trabalho que precisa ser feito e com urgência com relação a isso. Espero ter sido clara. Muito bom. Eu queria fazer um comentário baseado na explanação do Guilherme inicialmente, a respeito do risco, né, do anonimato. Eu acho que deve ser garantido a denúncia que será anonimatizada. O que quer dizer isso? A pessoa ela faz a denúncia, eu sei que tem a denunciante, mas eu preservo a identidade da denunciante. O nosso escritório, né, teve um primeiro problema de assédio sexual em 1996. Então, você vê que esse problema ele já é antigo, não existia legislação, não existia jurisprudência, muito menos doutrina. E foi um diretor acusado, né, por uma colaboradora da área dele, de ter praticado o assédio. E foi assim, um hecatombe na vida do profissional e também da empresa. Aí nós
buscamos a legislação e jurisprudência internacional, direito comparado, para dar um norte. E, ao final do procedimento apuratório, investigatório, e também a sentença revisada em 2 instâncias, acolheu os argumentos, demonstrou que aquela era uma denúncia 100% falsa e que tinha um outro propósito que não era a proteção da trabalhadora. Ela mesma acabou confessando isso ao final. Então, achei pertinente fazer essa menção, porque, de fato, é um assunto tremendamente relevante, importante, com um impacto gigantesco, não só na empresa, mas na vida do denunciado. Então, esse é um assunto que vai merecer toda a nossa atenção e cuidado, sob pena de se cometer injustiças, muitas vezes irreversíveis. Quando você, Aline, fala da questão do regramento claro e inteligível a todos, você, na verdade, está caminhando pela mesma trilha do compliance, né? Então, o que é o compliance? É tudo que combate as más práticas, né? As desconformidades. E o assédio moral ou sexual é uma das formas mais agudas de desconformidade dentro do ambiente empresarial. Então, agora, vou fazer uma nova conexão. Pela leitura que eu fiz e faço da lei, né, a CIPA ela tem uma função, nesse particular, de difusão da informação na qualificação dos membros, objetivando replicar treinamentos e esclarecimentos. Por quê? Porque a lei diz, né, que as empresas com comissão interna de prevenção de acidente e de assédio deverão adotar as seguintes medidas. Então, ela não está falando que essa é uma competência da CIPA, na minha visão. Depois eu quero o comentário de vocês. Essa é uma responsabilidade da empresa, que já deveria ter um canal de denúncia por conta da própria lei anticorrupção. Então, esse é um estímulo adicional para que a empresa, de fato, institua o canal de ética, que ele tenha todo o trâmite, né, de recepção, apuração, responsabilização e penalização. Agora, adicionalmente, com a questão do assédio moral ou sexual, que, como o Guilherme disse, acontece hoje em todas as direções. Então, você tem, né, múltiplas formas de sexualidade, então, tanto homens quanto mulheres e demais gêneros estarão eventualmente sujeitos a essa questão do assédio. E o ponto principal, na minha opinião, porque, veja, qualquer entendimento diferente disso resvala na questão do poder diretivo do empregador. Quer dizer, a CIPA vai determinar normas e regras? Eu creio que não. Ela pode contribuir, sugerir, mas quem estabelece todo o regramento é a empresa, objetivando essa preservação das prerrogativas dos empregados. Até porque, como a lei deixa claro, nós estamos falando um procedimento que tem que transcorrer dentro do máximo sigilo, então tem que ter uma comissão especialmente treinada e capacitada para isso. Nesse exato momento, só para citar um exemplo, nós estamos com um caso de compliance numa empresa muitíssimo grande, e eles têm um departamento exclusivo para recepção e investigação de denúncias. Então, é dentro dessa vibe que eu acredito a questão do assédio sexual vai ter que entrar. E aí a grande novidade, né, da lei é, de fato, a atuação da CIPA, principalmente no aspecto da difusão da informação, do treinamento e no aumento do conhecimento desses empregados com relação às questões do assédio sexual ou moral
as questões da violência e das práticas que são recorrentemente praticadas por dominantes e dominados, né? O escritório nosso, há muitos anos, ministra esses cursos de capacitação, sempre dirigido primeiro aos escalões de liderança, multiplicadores de conhecimento e de opinião, e agora nós vamos estar objetivando o atendimento da lei, disponibilizando esse treinamento aos membros das comissões das CIPAs, que, como a Aline disse, agora é mandatório, obrigatório que haja a reciclagem a cada 12 meses. Por quê? Porque, apesar do tema parecer corriqueiro e simples, é inacreditável a quantidade de pessoas que não conhecem ou não fazem a menor ideia do conceito do que é um assédio, né? O que é um assédio sexual? Isso é um problema especialmente para nós brasileiros, né? Que temos uma cultura e um hábito muito diferente, por exemplo, do povo anglo-saxônico ou germânico, né? Nós somos muito mais próximos, nós somos muito mais afetuosos. Então, aonde começa e aonde termina essa questão do assédio? O que é e o que não é uma prática regular, né, de um relacionamento amoroso. E o ponto central, né, e depois eu quero o comentário de vocês, é a questão do consentimento, né? Então, o assédio ele sempre acontece quando há uma insistência, uma persistência numa pretensão resistida e não consentida mediante ameaça ou promessa. Então, olha, se você não fizer, eu vou te prejudicar, se você fizer, eu vou te beneficiar. Então, colocando todos esses elementos dentro dessa nossa discussão, porque existe aí uma subjetividade enorme, né? E assim, a pilotagem dos departamentos jurídicos, de recursos humanos, vai ter que ser uma sintonia muito fina. Esse pessoal vai ter que estar ultra qualificado, sob pena de cometer esses desvios conclusivos de condução e de conclusão. E o resultado, lá na frente, pode ser desastroso. Então, assim, a qualificação e a capacitação de todos os envolvidos passa a ser extremamente mandatório. Por quê? Porque o procedimento passa a ser obrigatório e exigido para empresas que possuam o CIPA. Doutor Guilherme, seus comentários. O senhor aí foi de encontro a um entendimento meu a respeito disso, que, para mim, uma das falhas dessa nova lei foi não dirigir à Justiça do Trabalho a finalização desse procedimento de apuração do assédio moral e sexual. E por que eu digo isso? Porque nós não podemos nunca esquecer que um ambiente de trabalho ele comporta diversas situações, como o senhor bem colocou, doutor Marcelo, de amizade, de convivência diária entre diversos trabalhadores. E pode ser que neste sistema as coisas não sejam tão bem conduzidas como seriam por parte da Justiça do Trabalho, que é um órgão isento, né? Ou pelo menos deveria ser, a respeito das questões havidas dentro do ambiente empresarial. Eu acho que, nessa situação, a lei veio a cometer uma falha quando destina a atividade empresarial a chancela da existência ou não deste assédio moral ou sexual. Ainda mais que, se nós formos pensar em termos de hierarquia, como o senhor bem pontuou, dificilmente a direção de uma empresa
vai de encontro ao entendimento do seu diretor, por exemplo, do seu alter ego, né, da empresa. E isso pode macular justamente a conclusão desses movimentos para apuração desta falta. Hoje, o que acontece? No tempo que existia a estabilidade do empregado, era a questão desta apuração era sempre destinada à Justiça do Trabalho. Com o término da estabilidade no setor privado, quando a Constituição da República Federativa do Brasil completou 30 anos de vigência, e a única situação estabilitária que existia no ambiente legal brasileiro era aquela do não optante pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e que há tempos era considerada como de prescrição trintenária, por isso que esperou-se completar 30 anos da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil para que a estabilidade fosse alijada do mercado privado brasileiro, embora ela persista ainda em termos de funcionalismo público, mas isso é outra matéria que, a nosso ver, não nos atinge, porque sequer a CLT é aplicável à maioria deles, né? Então, passou-se a ter apenas e tão somente, no ambiente empresarial e nas relações de emprego, a figura da garantia de emprego, a mera garantia de emprego, que é provisória. Enquanto a estabilidade ela era praticamente definitiva, a garantia de emprego é sempre provisória. Por isso é que hoje os inquéritos de apuração de falta grave dirigidos à Justiça do Trabalho são em números praticamente inexistentes. Eu acho que, neste ponto, o texto legal deveria ter trazido à lume essa questão de submissão daqueles empregados que não fossem portadores de garantia de emprego, também no caso da apuração de faltas de assédio moral, sexual, qualquer outro tipo de assédio. Esta é uma falha que, a nosso ver, poderia ter sido abraçada pela legislação e não foi. E por isso é que vai gerar justamente aquela situação que o senhor bem pontuou, de haver uma certa parcialidade na condução dessa apuração de falta grave e que poderá prejudicar o meio ambiente de trabalho, o que é justamente o que a lei, o legislador pretendeu não deixar mais existir. Essa é uma situação que nós gostaríamos de pontuar. A outra situação é justamente aquela que eu já havia alinhavado a princípio, de que essa normatização a respeito do assédio moral e do assédio sexual deveria ser entregue a qualquer tipo de atividade empresarial e não só aquelas que portem em si a presença obrigatória ou não das comissões internas de prevenção e assédio. Muito bom. Doutora Aline, suas considerações. Só um comentário. Eu acho que a condução por departamentos internos privados, eles acontecem com bastante estabilidade e segurança, né? O que eu digo é que esses departamentos, porque, veja, ainda que eu entenda louvável, né, a ideia do judiciário trabalhista estar envolvido, eu tenho um receio gigantesco, né, de como isso se desenvolveria. Então, acho que, de fato, as faltas graves, né, sejam elas dessa ou de outra natureza, devam ser apuradas internamente, eventualmente com auxílio de autoridades públicas, que é possível, né? Que você tem um caráter penal diretamente envolvido, você tem a alteração e a previsão, né, do assédio como um crime. Então, eventualmente, o envolvimento de autoridade policial ou mesmo
do Ministério Público pode ser um elemento a ser considerado de acordo com a situação. Então, esse é um ponto. E antes da Aline complementar, eu queria... ela falou da revisão dos manuais internos, das diretrizes, código de conduta e demais instrumentos, até mesmo do próprio contrato de trabalho. Eu queria lembrar um detalhe, viu, Aline? Que empresas que tenham condenação judicial, tenham celebrados termos de ajustamento de conduta com o Ministério do Trabalho, também vão precisar fazer uma revisão nas condições e obrigações assumidas, porque, eventualmente, com a nova parametrização imposta pela legislação, será necessário uma equalização desse tipo de obrigação frente ao novo conjunto de regras imposta pela legislação. Aline, desculpa, as considerações, por favor. Não, obrigada. Eu concordo com os apontamentos, doutor Marcelo. De fato, é um desafio agora para as empresas. E o que eu pontuo também com relação a isso, por mais que as empresas tenham um prazo curto agora para cumprir tudo isso, tem que ser muito bem pensado, porque a partir do momento que a empresa criar um canal de denúncias, que ela fizer um regramento com relação a isso, esse tipo de regramento vai se incorporar ao contrato de trabalho dos empregados. E a empresa tem que pensar muito bem nesse regulamento, nessa forma de denúncia, porque é o tipo de coisa que um vai sair insatisfeito, ou denunciado ou denunciante, alguém sai insatisfeito. E isso pode gerar depois um passivo trabalhista, uma discussão sobre como foi esse procedimento, como foi esse canal de denúncias. Então, a empresa tem que pensar muito na forma como ela vai estruturar isso, discutir muito bem com o seu departamento jurídico, com o seu RH, de uma forma que ela consiga cumprir, porque a partir do momento que ela estabelecer que vai seguir determinado procedimento, aquele procedimento precisa ser observado à risca, para que, de fato, essa decisão final da empresa seja validada na Justiça do Trabalho, que pode haver um questionamento futuro, porque é essa questão, um dos dois vai ser insatisfeito. Nós temos uma pessoa que denunciou e um outro que foi denunciado, e como bem colocou o doutor Marcelo, nós temos a questão de que a própria lei falou que assim, a empresa vai ter a questão dessa sanção administrativa, mas no âmbito criminal a pessoa continua obrigada, né, a tomar as medidas, então vai ter toda essa questão do boletim de ocorrência com relação ao assédio sexual, que é um crime, então a lei até faz a referência ao artigo do Código Penal com relação a essa apuração, mas de fato a empresa, é algo que na prática até já existia, porque poderia ocorrer uma justa causa, poderia que a empresa ter uma investigação, porém não estava claro na lei que a empresa tinha que ter o canal de denúncias dessa forma, que a empresa tinha que ter um regramento de conduta com os requisitos que a lei impôs, e agora nós temos isso claro como uma obrigação legal e com prazo, que eu sei que é um desafio para os profissionais agora, mas, assim, a cautela é de ser muito bem pensado, como algo que consiga se cumprir na prática, porque o que for desenhado nesse regramento, nesse canal, tem que ser observado até o final, para que essa decisão seja validada na Justiça do Trabalho. Esse é o meu apontamento, e eu agradeço todas as contribuições, espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo de tentar trazer algo de forma clara e, de fato, alertar, porque nós sabemos que a lei foi feita dentro de um programa facultativo, mas com uma obrigação e com uma alteração legal, com um prazo. Então, assim, é importante esse alerta para as empresas, que é algo, assim, primordial nesse momento. Excelente. Então, gente, novamente, isso não é custo, tá? Isso é investimento. Você vai ter a segurança, primeiro, de que a tua empresa está andando na forma que ela deve andar. Você vai ter uma ferramenta que vai coibir os abusos e os desvios. E disso pode advir vários frutos positivos e de longo alcance. Agora, o que é tremendamente importante é isso que a Aline acabou de pontuar. Tem que ser bem instituído, bem gerido e, assim como o compliance, tem que ser um organismo vivo. O que quer dizer isso?
nada do que é de prateleira tem utilidade. Sabe aquele quadrinho do ISO 9000 que se põe na parede e nunca mais se visita? Esquece. Então, acho que a intenção do legislador de envolver a CIPA nessa missão é exatamente tornar a questão do combate aos assédios e às agressões, em geral, algo ativo, algo dinâmico, e não algo esquecido, né? Protocolar. Novamente, queria destacar que a gente tem uma experiência muito grande, a gente faz isso há muito tempo e a gente quer colocar à disposição de todos esse nosso conhecimento, essa nossa experiência na qualificação e capacitação, inclusive na construção dessa esteira de procedimentos para que ele seja seguro e eficiente dentro desse propósito que a lei estabelece e para que a gente evite, né, o mau uso ou o desvio, cujo resultado pode ser tremendamente desastroso. Bom, a gente está chegando ao final. Eu gostaria de dar as considerações finais para o Dr. Guilherme e a doutora Aline. Eu queria dizer a todos que tiverem interesse em receber o certificado, que encaminhem os dados para o e-mail da Daniela, @sartoriadvogados.com.br, com o nome, CPF, RG. Vou colocar aqui no chat o endereço, mas repetindo, Daniela, @sartoriadvogados.com.br. Todo mundo que tiver interesse, por favor, pode solicitar, que a gente vai ter o maior prazer de encaminhar. Doutor Guilherme, suas considerações finais. Apenas para pontuar a respeito da sua fala, doutor Marcelo, é que hoje nós já não estamos mais naquela época do amadorismo empresarial. Hoje nós estamos a caminhar a passos bastante largos para os profissionais do setor industrial, comercial, qualquer tipo de atividade empresarial. E isso vai caminhar sempre junto com uma assessoria advocatícia de prevenção. O que acontece? Nós hoje, as empresas têm que entender que a presença do advogado como um parceiro, como um órgão propriamente dito para evitar conflitos judiciários ou extrajudiciários, ela vai cada vez mais ser necessária e importante. É aquilo que o doutor Marcelo apresentou. Isso não é um gasto, não é um custo, é um investimento na excelência da atividade industrial. Por isso, é importante que as empresas tenham em mente que a necessidade de se contratar ou um escritório ou um profissional especializado nas áreas basilares do empreendimento, como é o caso da área trabalhista, é de suma importância e praticamente hoje indispensável. As empresas têm que ter sob sua guarda um departamento jurídico atuante e que preserve exatamente a prevenção de atividades judiciárias posteriores com extremamente mais prejuízo ao empreendimento do que os honorários que serão pagos a esse profissional. Por isso que é importante que as empresas tenham hoje, a partir de hoje, com esse estudo desta nova lei, que nos deu essa oportunidade de abrir um leque enorme de considerações a respeito da vida empresarial, que elas tenham em si a mentalidade de que hoje o advogado, como é indispensável a administração da justiça, é também indispensável a administração da vida
dos próprios empreendimentos empresariais no Brasil, se quisermos avançar sempre em termos de progresso, tanto nas áreas de vivência entre patrões e empregados, quanto nas áreas da própria vida. Então, nós temos que ter hoje essa consciência empresarial de que há a necessidade premente de que a empresa tenha uma prevenção, ao invés de uma situação que acontece hoje com várias corriqueira, uma situação corriqueira de se só contratar o profissional para defendê-la num eventual processo trabalhista. Hoje, a situação tem que ser inversa. Temos que evitar que o processo trabalhista venha a lume. E isso só se consegue com a advocacia preventiva. Escritórios como o do Dr. Marcelo são de extrema importância para o meio ambiente profissional e as empresas têm que se ater a esse tipo de facilidade que o mundo jurídico está a oferecer às mesmas e adotar as medidas necessárias para que não haja mais conflitos trabalhistas e que a capacidade de desenvolvimento da empresa seja tolhida pelas indenizações extremamente altas que nós temos visto serem destinadas às empresas justamente por falta de uma prevenção judiciária e jurídica dentro do próprio ambiente empresarial. Eu agradeço muito a oportunidade que me foi dada de poder aqui fazer esse bate-papo. Eu não considero nem que isso tenha sido uma aula ou uma palestra. Nós tivemos aqui a oportunidade de trocar ideias, de conversar sobre uma temática importantíssima que veio à lume há tão pouco tempo e que vai, como diz a doutora Aline, impactar quase que de imediato, porque o prazo é muito pequeno e nós sabemos que as fiscalizações do trabalho elas são extremamente rigorosas com relação ao descumprimento das normas aplicáveis a cada empreendimento empresarial e pode causar danos muito ácidos à vida da própria empresa que devem ser mitigados ou até mesmo impedidos de acontecer. Eu agradeço a oportunidade ao Dr. Marcelo e à doutora Aline de poder ter estado aqui com vocês num debate tão profícuo, numa situação de extrema importância para o empresariado a nível nacional. Muito obrigado. Excelente, doutor Guilherme. Nós é que agradecemos de coração aí a sua brilhante participação, a sua disponibilidade em estar participando desse nosso bate-papo. Aline, por favor. Eu também agradeço ao professor Guilherme, ao doutor Marcelo pela oportunidade. Eu trago aqui, assim, se formos pensar sobre um aspecto positivo dessa lei, o que eu ressalto é que, assim, já temos no judiciário, já temos empresas com passivo trabalhista referente a questões de assédio sexual. Antes, quando isso chegava na Justiça do Trabalho, o juiz iria questionar e buscar saber se houve um procedimento de investigação, o que a empresa fez. Só que nós não tínhamos diretriz nenhuma na lei sobre isso. Então, pelo menos agora, as empresas têm uma diretriz na lei sobre, né, pelo menos um parâmetro mínimo do que ela tem que fazer com relação à prevenção, instrução e esse procedimento de investigação interna. Então, há pelo menos um parâmetro mínimo, que é um fator positivo. E, ao mesmo tempo, a empresa que tomar todas essas cautelas e tiver todo esse cuidado preventivo, ela tem como argumentar isso para sopesar uma indenização na Justiça do Trabalho, para que isso seja considerado. E, de fato, isso precisa ser considerado, porque a Justiça do Trabalho precisa ponderar uma empresa que tomou todas as cautelas, que buscou um procedimento, que manteve o sigilo, que manteve a proteção das pessoas investigar, né, tanto o investigado como a pessoa que
que fez a denúncia. Então, assim, isso vai ser considerado, assim, pelo menos o advogado vai ter um bom argumento para levar ao judiciário na defesa da empresa, a empresa que teve essas cautelas. Com certeza isso vai ser ponderado do que com relação a uma empresa que não teve nem a cautela de cumprir essas obrigações. Então, assim, esse tratamento preventivo acaba se revertendo, de fato, até como um argumento para minimizar eventual impacto num passivo trabalhista. Eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz em debater esse tema. Debater temas novos sempre é uma oportunidade de aprender. Quando nós paramos para ler e tentar explicar, é quando nós mais aprendemos mesmo. Então, de fato, eu agradeço e desejo uma boa tarde a todos. Excelente. Agradeço a todos os participantes que nos prestigiaram, que tiveram a paciência de nos escutar e, novamente, colocar à disposição para aqueles que quiserem o certificado, que encaminhem o e-mail para daniela@sartoriadvogados.com.br, mencionando nome, CPF e RG. E lembrando também que essa webinar vai estar disponível em breve no YouTube, para quem quiser rever, recomendar, compartilhar, vai ser um prazer. Então, mais uma vez, doutor Guilherme, doutora Aline, prezados convidados, prazer imenso e uma ótima tarde para vocês. Grande Obrigada. abraço. Tchau, tchau.